Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação em Negócios de hoje. Inovação em Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Todos os dias, o Inovação em Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Todos temos pensamentos negativos, não é mesmo? Eles fazem parte da estrutura mental e nem sempre é fácil mudá-los. Mas o que a gente não pode é permitir que eles nos consumam, meus amigos. Ao pensar negativamente, com muita frequência, nós passamos a dar maior importância à negatividade e podemos até mesmo experimentar coisas como a depressão ou começar a agir negativamente, assumindo que as derrotas fazem parte da nossa realidade. Construir um mindset de riqueza, quando eu falo mindset, estou falando de mentalidade. Construir a mentalidade de riqueza exige que nos habituemos a estimular constantemente o otimismo, a positividade e a perspectiva positiva em nossas vidas. Eu já falei desses 3 pontos aqui anteriormente, mas eu quero reforçar. Nós não podemos mudar o que acontece conosco, principalmente porque grande parte disso não está sob o nosso controle. Por essa razão, devemos trabalhar para mudar a forma como interpretamos a nossa realidade e como nos deixamos afetar por ela. O reenquadramento cognitivo é uma técnica que ajuda a parar de ter pensamentos negativos ou estressantes. Isso é muito bom, pois ser capaz de ver as coisas a partir de um ponto de vista mais positivo e otimista melhora a capacidade de lidar com as dificuldades. Essa proposta lembra um pouco aquele antigo ditado popular que diz: quando a vida lhe der um limão, faça dele uma limonada. É uma postura como essa que leva a reformular as respostas às situações difíceis e às derrotas que enfrentamos. Assim, nós nos preparamos melhor para o futuro e aumentamos a construção de uma mentalidade de riqueza e uma mentalidade de crescimento constante. Pense nisso. Olha só, meus amigos, daqui a pouco eu vou responder uma pergunta que um seguidor meu do Instagram me mandou. Então fica ligado, viu? Porque ela pode ser bem útil, pode ser útil para você também. Acompanha o programa aí. Agora, por falar em Instagram, falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @Janguier Diniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esse conteúdo pode ajudar você bastante, viu? Fique ligado. Intalks. Reconhecido como influente grupo empresarial brasileiro, o Mercado e Opinião reúne líderes das maiores empresas do país, responsáveis por uma parcela significativa do PIB nacional e pela geração de milhões de empregos. Formado exclusivamente por proprietários, presidentes e principais executivos, o grupo atua como uma plataforma de colaboração e networking estratégico, promovendo encontros, conferências e eventos de alto nível, onde são debatidos temas relevantes para o desenvolvimento econômico, inovação e sustentabilidade. No Intalks de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o Mercado e Opinião como seu idealizador Marcus Kenigan. Muito bom dia! Estamos iniciando mais um Intalks aqui no programa Inovação e Negócios, diretamente da Record News para todo o Brasil. E hoje a gente tem a segunda parte da entrevista com Marcus Kenigan, que é o fundador do Mercado e Opinião, um dos grupos empresariais com mais de 900 membros executivos, que já faz parte de mais de 40% do PIB no Brasil. Hoje a gente fala mais uma vez
com Marcos. Marcos, muito obrigado pela sua continuação nessa entrevista, para a gente falar um pouquinho mais sobre mercado e opinião. Não, eu que agradeço estar aqui com você, tenho acompanhado aí seus programas todos com grandes empresários, então me sinto muito honrado em estar aqui com você. Obrigado, é um enorme prazer. Eu sei que tem um critério muito rígido e eu acho que é até necessário de você estar participando do grupo do jantar, porque obviamente ele é um grupo bem conceituado. Como que funciona hoje? Porque vocês cresceram super rápido, né? Como que funciona essa visão do mercado opinião e do perfil do Hoje nós temos um conselho, né? Temos algumas regras para você poder falar que eu sou membro do mercado de opinião, para eu te convidar para ser um dos nossos membros. Tem muito empresário bacana nesse país. Esse país é o país dos empresários. País muito grande, muito forte, né? Mas faz parte das nossas regras. Primeiro, tem que ser indicado por já membro. Primeiro passo para você ser convidado para fazer parte do mercado de opinião é ter sido indicado por um membro. Segundo, você tem que estar entre os líderes do seu segmento de atuação. Se você for empresário, você tem que estar entre os líderes do seu segmento de atuação. Já como executivo, a nossa regra é você tem que ser o número 1 da operação, aquilo que eu te expliquei. Sim. Então, partindo do pressuposto que essas três coisas já aconteceram, a gente vai muito atrás da reputação da empresa, para ver se é uma empresa que vale a pena ter conosco, se existe uma complementariedade com os demais membros do grupo, né? E é o que eu percebi, mas vocês, por exemplo, quando você é o líder, obviamente, se você é o líder daquele setor, ou se você é o número 1 daquele setor, isso dá uma filtrada, porque você não coloca muitos do mesmo segmento, né? Você acaba, porque você vai colocar o líder, você vai colocar o líder só tem um, ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro. Então você acaba dando uma restringida no segmento, que é importante num determinado momento, porque você deixa ele um pouquinho mais selecionado, um pouquinho mais filtrado em cima na minha visão, seria isso, mais ou menos? Na verdade... Você coloca duas empresas do mesmo setor? Não, a gente não vê qualquer problema. A gente tem muitas empresas do mesmo setor, todas se ajudando, apesar da concorrência aí, lá internamente, um ajuda o outro, um indica o outro, é uma coisa bem bacana. Desde que você esteja entre os líderes do seu segmento... entre os líderes, você não precisa ser especificamente o líder. Não, é o que eu te falei. Entendi. No ramo supermercadista, dos 30 maiores, você provavelmente tá 20 são nós. Sim. Hoje o Brasil tem muitos bancos, mas dos grandes está lá quase todos. Eles são líderes, né? Entendi. É que fazem a diferença, estão pontuando na frente. Fazem a diferença no seu segmento. Legal, entendi. Você definiu muito bem. Concorrente não é mais como era antigamente, né? Que quer ver o outro sofrer, o outro quebrar. Muito pelo contrário, eu acho que todo mundo, obviamente que existe uma disputa no meio empresarial, todo mundo quer ser o maior, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer crescer mais, mas eu acho que existe hoje em dia, principalmente no Brasil, existe um respeito muito grande nesse ecossistema de grandes empresas, né? Porque tá todo mundo ali nadando na mesma correnteza. Não, isso é legal. Porque mesmo eu que tenho muito conhecimento em várias coisas, nesses últimos jantares, para mim foi muito rico. Tá lá trocando essa experiência, porque é o que você falou, nada contra palestrante, eu também já assisti palestra de vários palestrantes fantásticos, que você acaba absorvendo algum conteúdo, mas é sempre melhor você absorver conteúdo de quem já passou pelo aquilo, né? Porque hoje em dia a gente vive um momento nessa economia digital, de infoprodutores, de influenciadores, que muitas vezes você vê um influenciador querendo ensinar alguém a fazer algo que ele nunca fez, né? Ele é bom para isso, ele acaba ensinando alguém a fazer algo, mas aquilo que ele nunca fez. Mas ele acaba trazendo um conteúdo importante, mas eu particularmente prefiro aprender e prefiro trocar experiência com quem já passou pelo aquilo, porque acaba sendo um pouquinho mais real. E é isso que eu vejo que o mercado opinião sempre prioriza as pessoas que ou estão dentro do ecossistema ali, passaram por isso, ou criaram algo e tem um valor a acrescentar, né? Eu acho que 90% das nossas palestras, dos nossos jantares, a gente traz os próprios membros. São empresários, grandes executivos, que já provaram o seu valor, o seu sucesso, né? Quando a gente traz gente de fora,
mesmo não sendo membro do mercado de opinião, é gente que vivencia aquele assunto todos os dias. Nós vamos fazer nos próximos 30 dias, nós estamos fazendo um novo jantar, né? Nossos encontros são mensais e o tema vai ser reforma tributária. Mas reforma tributária está mais do que... Todo dia tem um evento sobre reforma tributária. O nosso não, a gente sempre tenta fazer, bom, como a reforma tributária, na prática, vai me impactar, vai impactar o meu segmento. Então, nós estamos trazendo gente que vivencia isso 24 horas por dia. Não é alguém que vai teorizar ali sobre reforma tributária. É gente que está passando por isso. Ou um contador, ou alguém da Receita Federal, que vai falar, olha, sua empresa vai ser impactada dessa e dessa maneira. E tem mais. Você tem tantos meses para se adequar. Então, coisa vai ser no mundo real. Não, é legal. E são temas importantes para todo empresário, né? Não importa o tamanho, mas são temas importantes para todo empresário. Eu vou aproveitar esses 2 pontos aqui que a gente conversou agora do último jantar, que foi segurança e com inteligência artificial, né? Porque muito se fala de inteligência artificial e o Bornelli foi muito pragmático para falar que as pessoas estão querendo cuidar da inteligência artificial, mas não estão cuidando da segurança. Então, isso é uma coisa muito importante, segurança. E eu queria aproveitar e perguntar para você o seguinte, na tua opinião, Marcos, como é que você está vendo o empresário se movimentando no que se diz respeito à inteligência artificial e segurança atualmente nas empresas? Como que você está vendo isso por onde você trafega? Olha, até uns 3, porque a coisa de inteligência artificial está evoluindo de forma muito rápida. Nós já fizemos, nos últimos 1 ano e meio, nós fizemos acho que uns 3 ou 4 eventos sobre inteligência artificial. Você fazia 3 meses depois você fazia outro e vai ter que continuar fazendo mais. E já tinha mudado tudo. A coisa está mudando com muita rapidez. Acho que no primeiro momento todo mundo achava que inteligência artificial era o ChatGPT. Exato. E hoje a turma está vendo que a inteligência artificial tem que tornar a empresa não só muito mais produtiva, você falou em segurança da informação, mas não é só mais produtiva, não é só aumentar a nossa receita, nós temos que nos preocupar também com segurança. Foi o motivo desse evento de segunda-feira. Hoje você sabe que a inteligência artificial, antigamente, eu li um dado outro dia, antes da inteligência artificial, em média, um hacker, se elegesse a sua empresa para te atacar, demorava 20 dias para conseguir te atacar. Agora, com a inteligência artificial, em 2 horas. Que não importa o quanto você investe. A questão é o quanto você vai ter que estar sempre investindo. Segurança não é algo que você faz e acaba. É algo que tem que ter constância. Você tem que estar ali sempre cuidando da segurança. Porque é o que você falou. Todo dia vem a inteligência artificial evolui, vem uma nova tecnologia e isso vai estar sempre afetando em cima da segurança das empresas. Mas eu tenho visto que a inteligência artificial está fazendo com que os empresários se preocupem mais com a segurança. E você está vendo muito mais ataques, apesar que as empresas costumam não divulgar isso, por questão de imagem e tudo mais, reputação. Está acontecendo com muito mais frequência e os empresários estão sentindo isso. Então, eles estão tomando consciência que a coisa é muito mais séria do que eles pensavam. Legal. E agora, eu queria bater no ponto da reforma tributária, que vai ser o tema do próximo jantar, lá do Mercado Opinião. Eu tive a oportunidade de ter participado de algumas discussões, alguns fóruns de discussões há um tempo atrás, quando surgiu, né, esse movimento da reforma tributária, que até estava se falando muito, aí deu uma acalmada e agora voltou a se falar bastante. Na tua opinião, você acha que a gente vai conseguir implementar essa reforma tributária nos próximos 5 anos? Olha, eu de cara, desde o começo, eu acompanhei o andamento dessa reforma tributária, eu sempre fui contra. E era uma discussão que nós tínhamos no nosso grupo de WhatsApp dos empresários, né? O pessoal falava muito em simplificar. Não, nós precisamos simplificar. Eu falava, num país como o nosso,
Sabe? É muito arriscado você mexer em reforma tributária nesse momento, porque o que vai acontecer é aumento de tributo. Sim, exato. E até onde eu sei, conversando com os especialistas, a reforma tributária está complicou muito mais a contabilidade das empresas. E esse período de transição ainda está gerando muita dúvida nos empresários como vai acontecer essa transição, né? E é exatamente o tema que nós vamos trazer agora, daqui a 3 semanas, no nosso próximo jantar. Não, é legal. Mas uma preocupação que eu tenho visto muitos empresários é essa carga tributária nossa, né? Nós já estamos, os empresários já estão absolutamente no limite, né? E essa é outra grande preocupação. E isso que acontece, né? A gente chega num ponto, né, que a gente está com um juro muito alto. Para você ser um empresário, ter uma indústria, produzir, às vezes a tua margem é muito pequena, aí você tem toda uma estrutura para ter uma margem que você chega a 20% de margem líquida, né? 18% de margem líquida. Aí o que o empresário faz? Ele fala, cara, eu vou deixar o meu dinheiro aplicado. Eu não vou correr risco, eu não vou ter que pagar imposto, eu não vou ter que contratar funcionário, ter problemas trabalhistas, ter toda uma responsabilidade para no final ter uma margem muito pequena, porque as margens em todos os setores hoje em dia são muito pequenas, né? É diferente você ter margem pequena nos Estados Unidos, que você tem um juro que hoje mesmo assim está alto, 4 e pouco, quase 5%, mas antigamente os Estados Unidos tinha 1%, 2% de juro. Então, se você trabalhasse e produzisse, tivesse uma indústria para ter 10% ao ano, era 5 vezes mais do que deixar o dinheiro aplicado. Agora, como que você vai fazer isso no Brasil? Como que você vai ter 5 vezes mais de rentabilidade do que deixar o dinheiro no CDI? Então é complicado, né? Não tem jeito. Você acabou de falar, a margem das empresas, de um modo geral, é 15%, 20%. Você hoje, a Selic está 14,75%. Exato. Então isso é um desestímulo total para a economia. É uma preocupação muito grande de todos os empresários, né? Você aplica o seu dinheiro, você não precisa produzir. Exato, não precisa produzir, não precisa ter risco, né? Exatamente. E eu tenho, na questão da reforma tributária, eu tenho um ponto assim também, porque quando eu participei desses fóruns e dei uma estudada, a gente tem muitos municípios que acabaram abrindo concessões, né? Então, por exemplo, você vai para Santana do Parnaíba, aqui perto de São Paulo, eles têm um incentivo fiscal e uma redução de ISS para 2%, que é 20 quilômetros daqui onde a gente está. Aqui onde a gente está, em São Paulo, é 5%. Porque eles querem levar empresários daqui para lá. Então, para gerar emprego, para levar uma certa movimento para a cidade. Até aí, tudo bem. Agora, nessa reforma tributária, como funciona isso? Porque o grande problema é que a reforma tributária quer trazer um imposto único. O conceito meio que do IVA, né? Que tem na Europa lá, que você vai pagar um imposto, acabou. Agora, como é que você vai conseguir desfazer todos esses benefícios de empresários que mudaram indústrias, mudaram fábricas para lá, para ter um desconto no imposto, amanhã depois mudar? Então, é por isso que eu digo, eu acho que tem que ter muitos jantares do Mercado Opinião para falar desse tema, que é um tema muito relevante e que assusta a gente, empresário de todo o Brasil, né? A gente não vai se resolver esse assunto num jantar, não, viu? Foi mais ou menos parecido com a inteligência artificial. É um tema que nós vamos ter que continuar reprisando. Mas, enfim, se é Brasil e nós, empresários, não adianta. Nós temos que dançar conforme a música. O que nós temos é isso aí, né? É verdade. E a gente, empreendedor, a gente não consegue parar. Por mais que a gente diga que, com Selic é 14,75%, é muito mais interessante você aplicar dinheiro do que produzir. Eu acho que está no nosso DNA, né? A gente sempre acredita, a gente sempre acha que algo vai melhorar, que o nosso negócio vai crescer, a gente tem prazer em gerar emprego, em fazer algo diferente. E vamos tocando. É isso aí, é o que você falou. O Brasil, os empresários, os empreendedores aqui no Brasil, eles já trafegam nesse universo de imposto, de economia, de juro alto, juro baixo, e todo mundo, bem ou mal, vem caminhando, vem crescendo, vem prosperando. E, enfim, a gente tem que saber nadar nessa maré, né? E continuar tendo
a ambição e a expectativa de que cada vez vai ser um desafio novo, mas que a gente vai conseguir superar e o país vai seguir em frente, né? O empresário brasileiro é um guerreiro, né? Ele está acostumado. Outro dia eu li que o empresário é um cara que, como é que era? Monta um paraquedas. Pula do avião. Sem paraquedas. Sem paraquedas, não. Monta o paraquedas em pleno voo, algo assim. Nós não temos alternativa. Ou é, ou é. Ou é, né? Ou é. Não, legal. Mas, Marcos, por fim, eu queria, primeiramente, pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo aí o Inovação e Negócios, aí, você como empresário, como um cara que é sócio de várias empresas aí, que está à frente do mercado opinião. Deixar uma mensagem aí para o empresário, para o empreendedor aí, que está aí nessa jornada aí no Brasil. E queria agradecer você mais uma vez por esse papo bacana, esse papo gostoso aqui no Inovação e Negócios. Espero poder contar com você outras vezes aqui. Eu agradeço demais esse convite. A mensagem que eu deixo para os empresários brasileiros é o seguinte: não desistam, né? Isso já é uma característica do empresário, né? A gente não desiste nunca, é muito foco, muita resiliência, muita perseverança, porque nunca vai ser fácil. Mas se você acreditar, você chega lá, com foco, com resiliência, perseverança, fazendo certo na hora certa, acreditando que você está fazendo o melhor, acreditando que você está fazendo a diferença no seu entorno, acaba dando resultado. Que legal, que legal. Ô Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, papo super rico, espero ter você outras vezes aqui no Inovação e Negócios. Não, vai ser um prazer imenso, você pode contar comigo. Esse programa seu desse nível, com os empresários que você traz aqui, eu me sinto muito honrado em ter sido convidado. Muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando o InTalks de hoje aqui no Inovação e Negócios, mas o programa continua. Eu vejo vocês no próximo programa. Até mais. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Amigos obstinados, a pergunta de hoje vem de Recife, a minha querida Recife. Pergunta do Instagram, e se você ainda não é meu seguidor no Instagram, entra aí, @JanguiaDiniz. Diariamente a gente está postando coisas sensacionais, né? Conteúdo sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. E a pergunta lá de Recife é de Carla Pereira. Carla, ela diz o seguinte: tem uma clínica odontológica e recentemente estamos implantando tratamentos estéticos. Como posso atrair mais pacientes e clientes para este novo segmento? Veja bem, Carla, o que eu posso dizer para você é o seguinte: foque na fidelização, oferecendo promoções ou pacotes de serviço para os seus clientes, pacotes regulares. Agora, parcerias com empresas locais e uma presença online forte, né? Uma presença digital forte, com conteúdo de qualidade, é claro, e provas sociais, também são boas estratégias, viu? E principalmente privar pela segurança e um bom pós-venda. Nesse segmento, as indicações de clientes satisfeitos é essencial para o sucesso do seu negócio. Agora, se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, ou em qualquer outra matéria de escalabilidade empresarial, por que você não participa do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é um programa ministrado numa imersão presencial de 3 dias. E essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Aí entra aí no QR Code, inscreva-se, tá? Seja obstinado que dá. Meus amigos, o programa de hoje está ficando por aqui, né? Mas a gente volta amanhã. Então siga o passo, pega o ritmo. Com obstinação, ó, você chega lá. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.